Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo. Khaled. Aí, ô Cheguei. fofinho, Estou triste. você conseguiu chegar? Nossa, tô Você meio veio de barco? quase, cara. A chuva Chuva do tá cacete, né? intensa a Você chuva. recebeu o alarme aqui, ó, da Não, defesa eu quase civil? eu quase parei o carro embaixo da ponte depois do alarme, eu vou ficar aqui, só saio quando chegar a defesa civil aqui. Eu parei, você acredita? Eu tive que parar. Cara, tá Eu tive que parar, muito tá granizo. chovendo até granizo, Pois é, chovendo mas nós muito. estamos aqui com propósito. E qual é o nosso Nós propósito? vamos falar de um assunto delicado, É mesmo? um assunto essencial É e um mesmo? assunto que vai agradar a muitos donos de e-commerce e plataforma. É, qual que é? Qual a melhor plataforma de e-commerce? Mas qual é melhor? Você tem essa resposta aí? Qual que é Cara, que é a melhor plataforma? num modo genérico eu tenho. No modo genérico, a melhor plataforma é aquela que atende a sua necessidade. Respondendo dessa maneira, beleza, é isso mesmo. É É, muito comum, né, Khaled, a gente escutar as pessoas: "Ah, não, mas ô Rafa, qual que você acha que é a melhor plataforma?". Hoje mesmo, cara, é a pergunta de 1.000.000 isso aí. até de um parceiro mesmo hoje de plataforma, ele me perguntou: "Rafa, mas qual que é a melhor plataforma hoje que você trabalha, né, pra eu ver os comparativos aqui com a minha e tal". Eu falei a mesma coisa que eu falo pra todo mundo, falando: "Cara, não tem a Não melhor. tem a melhor, Tem algumas que atendem melhor em determinados âmbitos ali". fato. Então, por exemplo, tem plataformas que, cara, o poder a entrega de dados para traqueamento dela é surreal, consigo traquear todas as fases do cliente lá dentro. Tem outra que, pô, o checkout é muito bom. Tem outra que a performance e a velocidade é muito Tem bom. uma que tem feature mais para o público de moda, por De exemplo. moda, por exemplo, Tem ali o exatamente, a gente vai abordar já esse vem tema ali com as também. coisinhas boas, básicas para Exatamente. funcionar bem a compra. Então, assim, para acabar o podcast agora, tá? A resposta é: não existe a melhor plataforma, certo? Existe aquela que melhor se adapta à tua É realidade. isso aí. Agora a gente contextualiza aqui para É, nossa audiência como que ele escolhe, né? Como que eles vão escolher a plataforma ideal pro negócio dele. primeiro comece, depois Essa é a trend, o que é? Primeiro comece, depois depois melhore, é depois isso? melhore. Depois melhore? Então vamos Cara, vamos seguir na trend? vamos seguir a trend. Cara, eu acho que assim, o primeiro ponto, o ponto mais importante, e aí a gente entra já nos tópicos, mas eu acho que o ponto mais importante é o seguinte: a pessoa tem que saber responder a pergunta de, tá, qual é o meu momento agora? Exato. Entende? Por quê? Porque não adianta a gente chegar e falar assim: "Ah, hoje qual que é a melhor plataforma não, né, mas qual que é a plataforma com os melhores recursos, né, no Brasil?". Tem lá a gente vai trazer algumas marcas, mas tem lá que todo mundo reconhece. Fato. Só que, cara, assim, você tá começando agora, faz sentido bancar, entendeu, esse investimento no começo? Então, o cenário atual, na minha visão, importa. Cara, e tem um ponto ali que normalmente, quando a gente começa um projeto de e-commerce, né, nós começamos a coletar muita coisa na internet, né, e a gente acaba se prendendo muito mais ao nome do que Exatamente. verdadeiramente a situação, né, de onde eu estou e para onde eu vou, O que você tá né. falando é basicamente assim, em vez da pessoa olhar pra dentro, pra saber o que Exato, de fato exato, ela precisa, ela começa olhando pra fora, exato. pra depois ela tentar encaixar no cenário dela, e é errado. Porque não adianta você querer começar com a melhor, né, que todo mundo fala. Não adianta, cara. Porque aí Começa por é uma dentro. plataforma que está fazendo um melhor marketing dela, E não necessariamente é a exatamente, que vai trazer para você naquele momento, ressalto, naquele momento, o que você precisa utilizar. exatamente. Porque imagina, eu tenho uma Ferrari em casa, certo? Certo. Só que eu não tenho habilitação. Como é que você dirige ela? Eu não sei dirigir uma Ferrari. Para que que eu quero uma Ferrari em casa? Quebrou um farol, Entende? como é que você arruma, né? É Então, justamente entender o isso, cara. momento que você está, né, entender o produto que você vai vender, né, entender quem é o público que vai comprar, começa a sinalizar para qual plataforma você vai. Exatamente, já é um primeiro caminho. E isso eu acho que vai além, Khaled, de a plataforma que é melhor pro pequeno, pro médio, pra empresa de grande porte. Cara, vai além disso. Porque por mais que seja uma empresa de grande porte e que tenha condições de financiar um investimento maior, ainda assim pode não fazer sentido. Total. Às vezes não faz sentido, mesmo o grande, começar grande. O grande pode muito bem começar com esse departamento como uma startup, Legal. né? E aí, a partir dali, ele vai evoluindo. Então, a questão não é nem o tamanho da pessoa, mas é o cenário atual do projeto. Concordo com Da onde que você. ela tá, né? E Concordo. pensando aonde ela quer chegar. Porque aí, Khaled, a gente entra em um outro ponto.
Beleza, vou começar enxuto. Vou começar então numa plataforma mais baratinha que Uma me plataforma que atende. nós chamamos no mercado de plataforma de entrada, Plataforma de entrada, carinhosamente, exatamente. carinhosamente. Começa por aí. Só que se você não avalia direito, e se o seu objetivo é, sei lá, em um curto espaço de tempo escalar e crescer, dependendo da plataforma de entrada que você pegar, você vai ter que migrar muito rápido. Concordo com você. E não sei aqui quem já passou pela dor da migração, mas é terrível. Na minha percepção, com o tempo que eu tenho, avaliando projeto na frente de agência, até na parte comercial, eu falo que migrar é mais doloroso do que Do que começar, começar é muito mais. Porque é como se você estivesse trocando o pneu de um carro com ele andando. a Essa é 300 por hora. a 300, essa é a analogia. Ele não pode acelerar, porque se você tem uma quantidade de faturamento que você tem que manter. Só que do outro lado também não dá para você acelerar do jeito que você quer. Então você tem que Tá. tomar muito cuidado durante esse período. Você, inclusive, antes de vir para Sanders, quando você ainda estava na Brasil Tronic, você passou por migração, né? Cara, A gente estava migramos. em uma plataforma e foi para. Na verdade, nós migramos, mas ela estava dentro da própria plataforma. Era a Era EZ EZ e e foi aí para foi para Core, Core. né? Que hoje é É, Lynx. porque nós tínhamos na época o intuito, e a coragem, né, de virar um marketplace na época É. que, assim, Pô, isso há 8 anos cara, atrás. analisando hoje, na época nós não tínhamos nem estrutura para ser um marketplace, né? De falar de marketplace é um universo, né, cara? Exato. Começa pela regra de negócio e termina na tecnologia, né? Mas mesmo dentro da mesma plataforma, ou seja, nós estamos ali, praticamente mudando, numa analogia, nós estávamos num terreno, a gente mudou para a casa do lado, É, né. Mas mesmo assim sofremos o impacto, né, principalmente o impacto quando você fomenta a mídia, é. quando você está fomentando mídia, e aí cai ali a questão do orgânico, despenca, Despenca. despanca, você tem que pausar as campanhas de marketing, por exemplo, e aí mas a gente vai entrar nesse assunto, e assim, são as dores de migrar, né, De quando você migrar. está por isso que é interessante você entender o momento, entender o público, entender o produto, né, para poder escolher pelo menos essa primeira plataforma de entrada. Exatamente, para você conseguir se manter de maneira saudável e estruturada o máximo possível nela. Total. Né? Isso quer dizer que, putz, então é dolorido migrar, o ideal é. Não, não, você pode. Não estamos falando que você não, isso não vai acontecer. Mas o quanto você conseguir escalar na onde você está. E o mais importante, no momento que chegar a migração, você fazer isso de maneira estruturada, melhor, não é? Porque, por exemplo, não adianta você simplesmente sair, sei lá, de uma loja integrada e você querer ir para uma VTEX, por exemplo, um salto desse tamanho, achando que vai ser simples. Cara, cadastro é diferente, integração de sistema ERP é diferente, integração de planilha de frete é diferente. Tudo é diferente, cara. O principal, né, o maior ativo, né, de uma empresa, né, as pessoas para operacionalizar essa plataforma também é diferente. Totalmente diferente, Cara, muda tudo. os hard skills e os soft skills são totalmente diferentes, cara. Totalmente diferente. Obviamente você tem, falando de plataforma de e-commerce, você tem estruturalmente coisas muito parecidas. Então toda plataforma tem uma parte de OMS, que é a parte lá dos pedidos, tem a parte do cadastro dos produtos, tem a parte do marketing, tem a parte de configurações. Obviamente, estruturalmente, todo mundo é muito parecido. Agora, quando você entra num painel da VTEX, num painel da Jet, num painel da Shopify, num painel da loja integrada, cara, são, assim, completamente diferente uma coisa da outra. Você precisa reaprender. Concordo com Por você. mais que você saiba já lidar com alguma plataforma de e-commerce. É diferente. Cara, e eu falo que para quem está começando, o interessante é, o que é, na sua percepção, uma plataforma de e-commerce, Rafs? Cara, Porque às vezes as pessoas confundem muito, aham, principalmente quando fala de loja, que existe uma teoria, fala: eu vou ter minha loja online". Cara, e tem uma confusão, por exemplo, com a plataforma de e-commerce, a LP, que a gente chama, que é a landing page, né, que é uma página de única, um vendas. outdoor, uma página de venda, né. Então, explicando para quem está começando essa jornada, explica para a galera o que é uma plataforma de e-commerce para que comece esse entendimento com a bola no chão mesmo, pra gente começar a jogar esse É, jogo. cara, assim, eu vou responder primeiro de maneira simples e depois de uma maneira um pouquinho mais detalhada. A maneira Bora. simples é para a galera entender qual que é a importância, de fato, de uma plataforma de e-commerce. Por que que isso é importante? Porque quando um lojista, um empresário pensa em e-commerce, a primeira coisa que ele pensa, maioria das vezes, é na plataforma. Legal. Putz, qual plataforma que eu coloco? Pensa no marketing também, mas qual plataforma que eu coloco? Qual que é a melhor? Qual que é a ideal? Ele não entende ainda
E mesmo os lojistas que já têm, e eu tô me deparando isso com alguns clientes que estão vindo indicados pra gente, que a plataforma de e-commerce é o quê? É simplesmente um tirador de pedidos. A plataforma é só isso. A plataforma não é o seu sistema ERP, não é o seu back-office, ela não é sua plataforma de marketing, ela não é sua plataforma de CRM, ela não é nada disso, ela não é sua plataforma de entrega, Cara, existe essa confusão no mercado. existe. Ela não é nada disso, ela é o tirador de pedido. Ela é um hub que está conectado, que tem um catálogo, que está conectado a uma interface com o usuário e conectado com todo o seu sistema de back-office. O pedido entra, ela processa e devolve isso para o sistema de back-office. É isso. Entende? Poderoso. Você colocar toda a responsabilidade do sucesso da sua empresa, das suas vendas na plataforma é um equívoco, é um erro. Porque grande maioria das vezes, obviamente, né, quando a gente fala aqui de plataformas que a gente conhece aqui, né? Vamos colocar ali Jet, vamos colocar Btex, vamos colocar Nuvem Shopping, Nuvem Shopping, vamos colocar loja o app integrada, o agora, app agora, venda. venda. Todas essas plataformas são plataformas no modelo SaaS, eu já vou explicar o que que é isso também. Que, cara, a gente entende que consegue atingir muitos nichos de mercado. Se você tem uma plataforma como essa, cara, e ela tá bem montada, tá bem estruturada, putz, dificilmente o problema da sua falta de vendas está na plataforma, entendeu? Porque todas as plataformas têm grandes cases, cara. Todas elas. Total, Todas elas. concordo, Entendeu? concordo. Então, via de regra, o problema não tá na plataforma, mas também, via de regra, o lojista e o empresário, ele tende, muitas vezes, a colocar a culpa do problema na A plataforma. culpa e a expectativa, E a né? expectativa. Que Não, é porque se hoje eu tô na loja integrada, se eu for pra Vtex, vai mudar o meu mundo. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. na grande maioria das vezes, né, eh, quando eles vão migrar, eles trazem com eles a Jaque. Conhece a Jaque? Não. Já que estamos migrando, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar aquilo, É. e aquilo começa a virar um Uma megazord, bola de neve, uma bola de neve, exatamente. na grande maioria das vezes, né. Eu falo que o basiquinho, o feijãozinho com arroz da mamãe ali é o que É, funciona, funciona muito mas, bem. tanto na escolha quanto na migração dessa plataforma, a expectativa é tão grande que eles vão trazendo a Jaque junto. E isso aí, cara, vira projeto de 1 ano, 2 anos, e a coisa não anda e acaba desmotivando até Porque o tá empresário. complexo demais. Eu já me deparei com projetos onde o time interno não estava pronto para a complexidade que a plataforma escolhida tinha. E o projeto também. Então o projeto demorou, cara, muito tempo para sair. Muito tempo. Porque desenhou-se um escopo de projeto sem um blueprint, né? Sem um detalhamento desse projeto. E aí, cara, assim, plataforma de e-commerce, plataforma de ERP, integrador, todo mundo quer vender, irmão. O cara não tá preocupado realmente em sentar ali no detalhe e ver a Cara, não. viabilidade, entendeu? Entender o que você tem de É, projeto é, para entender se a plataforma dele é. faz parte daquela jornada ou ela tá um pouquinho mais distante, Distante, né, ou se a maneira como o projeto é desenhado é viável. Porque no escopo, cara, no papel tudo entra, entendeu? Aí na hora que o que aconteceu? Na hora que o cliente chega com isso para a plataforma, não, vamos na plataforma X. Atendemos. Como fazer, não faz, não fala, entendeu? Mas atendemos. Temos recursos. Aí você chega no integrador, putz, vamos precisar do integrador, de uma Wavo da vida, de uma Link API. Fazemos? Dá pra fazer também. Aí você vai num sistema ERP. Fazemos, integra também. No final, todo mundo faz. Mas aí, quem que vai amarrar as pontas? quem que vai E arquitetar como? Entende? Então, assim, detalhar o projeto com antecedência e de maneira eficiente é mais importante do que você já chegar com uma plataformazinha debaixo do braço para poder chegar numa agência e falar assim, ó, eu quero essa. Primeiro tem que entender, é o que a gente falou lá no começo, o seu cenário e o seu projeto. então, aí a gente começa a falar de briefing, nós estamos falando de plataforma, mas entender o briefing, já Exatamente. começa então a identificar a plataforma que tem mais ali, sinergia com Tem aquele mais momento, fit, né. com o que você tá querendo. Então quando a gente fala de briefing ali, nós falamos de produto, nós Exato, falamos de persona, exato. né, e eu acho que um próximo passo, Investimento, o investimento que eu tenho investimento, seu ali, cenário atual. não adianta eu ter um budget aí de 100.000
e gastar 70 com a plataforma e não ter dinheiro para fazer Pra campanha de investir em Google marketing. depois, Hã, tirar e é foto. o que eu sempre falo, vai ser um elefante branco no meio do deserto. Se você não Exatamente. levar as pessoas para ver, este elefante branco, essa maravilha, ela vai estar lá parada, né, não passa ninguém na porta, Exatamente. né, é diferente de uma loja física, né. Então, pensar que, a médio e longo prazo eu preciso startar as campanhas, né, eu preciso subir produto naquela plataforma. Exatamente. Então entender, nessa premissa, as features que essa plataforma As tem, features, exatamente. cara, já é também um indicador de que plataforma você vai escolher Não, nesse começo. e é um dos indicadores mais importantes, porque assim, se Legal. você não precisa de tantas features complexas, e você tem pouco recurso financeiro para investir nesse primeiro momento, você já consegue eliminar um monte de plataforma, Legal. cara. Eu não preciso ficar olhando uma por uma. Eu não vou bater na Exatamente. porta da Jet e falar: "Eu quero te conhecer". Eu não vou bater na porta da Nuvem Shopping: "Vou te conhecer". Eu Exato. não vou se prender só a case, né, porque a Exatamente. gente sabe que às vezes o case chega numa plataforma e quando esse case chega para a plataforma é interessante para ela ter. Cara, eu queria ter a Nike aqui e para atender a Nike, dentro, internamente, eu vou mudar a minha plataforma para atender esse Ela cara. faça o que ela quiser. Exatamente. Foi o que Não é a a sua UAP realidade. fez, por exemplo, para Growth, Legal? entende? Para poder construir aquele case, cara, ela fez isso, Porque às fez vezes você se tudo inspira na marca, né, você fala: "Porra, exatamente. eu vendo moda, né, eu tô aqui vendendo, Nike aqui". Tem um cliente que é a Amazing. A Maze, Como é que é o nome dos tênis? Tem um nome que eles falam agora, que é é aqueles os sneakers, vende sneakers. sneakers. Cara, vou vender os sneakers aqui. A Eu Maze tá A lá. Amazing tá lá. Pô, Putz, mas a então é a Amazing é uma plataforma outra ideal para mim. realidade. Exatamente, É, é outra realidade, justamente isso. E o contrário também é verdadeiro, porque, por exemplo, às vezes você tem um projeto que ele tem um ou alguns itens de alta complexidade. Sei lá, você precisa, por exemplo, você vende um tipo de suplemento que só dá para vender com prescrição, como se fosse um medicamento. Você vai precisar de uma plataforma que coloque um campo de prescritor, que receba isso num banco de dados. Cara, isso você não vai conseguir numa plataforma comum, entendeu? Esse tipo de desenvolvimento. Que nem a gente tava lá com. eh, Tem nosso cliente da Zorba, né? E ele tem ele tem uma marca, uma loja que chama HBI, né? A Hans Brands. E, cara, tem uma marca que vende meia de compressão que é interessante para eles saber quem prescreveu. Cara, é um recurso complexo de se fazer. Né? Você tem que criar um attachment no pedido, vai descer essa informação, isso vai ficar num banco de dados, depois isso vai ser filtrado, colocado num CRM, né? Tanto o CRM, tanto do lado do cliente quanto do lado do próprio prescritor, para eles saberem a efetividade daquela prescrição. Cara, é complexo, entendeu? Isso não tá. dá pra fazer em qualquer Então plataforma. você me disse que uma das features que eu tenho que pensar quando eu vou para uma plataforma é que ela tem API aberta e ela tem uma boa documentação. Depende. Se você. Documentação sempre tem que ter, tá? É, porque existe Sempre algumas tem que que não ter. tem, Não, viu. tem algumas que tem. É bizarro. Não vem não, É e bizarro. tem Não. algumas que estão É. copiando a documentação de outras. Não, tem outros. Então não Pelo vem amor não, de Deus, cara. é. Agora, putz, API é legal ter, é importante ter, muito importante. Mas às vezes você não precisa. Naquele momento. É, Mas se eu pretendo naquele momento o meu produto tem a especificação, por exemplo, de eu, ter que subir uma receita lá, eu vou ter que linkar isso a um banco de dados fora da plataforma. depende também. Se a plataforma já tiver isso encorpado nela, por exemplo, Uhum. a Vtex ela tem um recurso que chama Master Data. O que é Legal. o Master Data? O Master Data é um banco de dados acoplado à Vtex. Muito bom, para você não usar um terceiro. Você não precisa de um banco de. Você pode ter um banco de dados também? Pode, mas aí um banco de dados conversa com o outro. Legal. Mas você não precisaria. Se você criar um aplicativo, por exemplo, que vai consumir diretamente o banco de dados da VTEC, você consegue. Entendeu? Você não consegue fazer isso na loja integrada. A loja integrada não tem um banco de dados. Entendeu? Ela tem API? Tem API. Aí você teria que. Aí, olha os passos, tá vendo? Você teria que construir uma aplicação que consuma essa API para levar isso para o seu banco de dados e do seu banco de dados você alimenta algum recurso. Legal. Entende? Só que, de novo, para pensar nisso, você precisa entender seu projeto. Legal. Você precisa entender seu projeto. Interessantíssimo. Muitas vezes, aí por que eu falei, nem sempre precisa de API? Porque muitas vezes, nesse caso, a plataforma já tem isso nativo. Tem muita plataforma que tem um recurso mais complexo nativo, como é o exemplo, por exemplo, da venda. A venda tem muitos recursos nativos que plataformas grandes não têm. Você precisa desenvolver isso com outros parceiros, outras ferramentas, não é verdade? Total, Então, isso total. vai depender também da plataforma. Né. E você acha, ô Rafs, levando aqui
para aquele cara que está no começo da jornada, tá? Eu vou falar um pouco do pequeno e do médio, né? Um ponto ali, uma feature que ele precisa se atentar, né? E um ponto de atenção seria, por exemplo, o meio logístico. Cara, eu não tenho tanto volume, certo? Uhum. Eu não vou, nesse momento, conseguir conectar uma transportadora, né? Então, por exemplo, eu vou usar o correio. Isso aí já tem uma integração dessa plataforma, né, com o correio nativa, né? E se eu for tiver uma transportadora ali de um amigo, né, eu poder de repente conectar essa transportadora dentro da plataforma. Boa. Você acha que já é um norte aí, uma bússola também Também é para um a escolha da norte. plataforma? Também é um norte. Mas sabe o que que eu vejo de maior gargalo, de verdade? Falando da parte logística, especificamente, eu não vejo tanto gargalo aí, por quê? Porque, pelo menos dessas plataformas que a gente conversou aqui, Legal, todas elas possuem ótimos recursos. Alguns integrando direto com Correios, algum integrando via Hub, alguns integrando via planilha, mas todos entregam a solução. O que no máximo pode acontecer é uma outra plataforma que não seja uma dessas aqui, que, putz, aí não tem uma integração legal. Mas aí, na pior das hipóteses, cara, você integra isso no seu sistema ERP, o correio lá dentro, e aí você devolve a bola para a plataforma, entendeu? Então, perfeito. eu não vejo isso como um dos grandes gargalos. Sabe o que eu vejo de maior gargalo? A parte do marketing. A parte do marketing. Se a plataforma não consegue te entregar os recursos necessários para alimentar as ferramentas de marketing, você se fudeu. Entendeu? Porque lembra que você falou, elefante branco? Você colocar o elefante branco lá é um trampo, né? Você foi de avião, guindaste, colocou ele lá, você teve. Mas agora você precisa fazer com que as pessoas vejam ele para cobrar o ingresso. E o melhor disso, eu só quero saber quem está visitando. Qual é o Exatamente. perfil dessas pessoas? Você vai ter agora que fazer uma panfletagem no deserto, ter que achar gente no deserto, só que as pessoas servem, porque assim, tem a pessoa que gosta de ver elefante branco, tem a pessoa que tá morrendo de sede, que é um oásis, cara. É isso aí. Entendeu? Os dois você não vai conseguir achar. E como é que eu metrifico isso? Como é que eu entendo quem está passando por ela? Exatamente, através dos traqueamentos, que levam as informações para as ferramentas de marketing. E eu cansei de ver plataforma que não possuem bons recursos de traqueamento. Plataforma grande, média, Plataforma grande, cara. ou seja, ela não foi, ela deveria ser pensado, né, como uma ferramenta de venda, mas ela está pensando somente no layout. Ela só tá pensando no layout e tá pensando que ela é uma plataforma de venda, só isso. Mas ela não entende que você tem a venda e você tem o marketing. Você tem a venda, você tem o marketing, você tem a recompra, entende? Você tem um monte de coisa ali envolvida. Não é só você ter uma ferramenta que consegue cadastrar um produto, entendeu? E Uma subir ferramenta uma e imagem. subir uma imagem. Cara, não é isso. Entendeu? Aí tem um checkout, conecta com o meio de pagamento, não é isso. Entendeu? Tem plataforma. Cara, eu tenho cliente, graças a Deus, um dos meus clientes que estão numa plataforma como essa, ele tá saindo fora. Tá indo para outra. Entendeu? Um dos nossos clientes que está na Vtex quase foi para essa plataforma. Nossa, o que eu enchi o saco deles para eles não fazerem isso. Porque eu acho que o ouro do mercado hoje, né, Rafa? Quando a gente fala de Cara, vender online, é ter essa previsão de quem é esse cliente, onde ele parou na compra, como que eu vou ter os dados desse cara para reimpactar ele novamente. não, total. Porque assim, se você não consegue, Khaled, hoje, quando quem aí tá assistindo e faz realmente ações e campanhas eficientes em Google, em Meta, sabe que para a gente conseguir é, alimentar de maneira eficiente as campanhas, o algoritmo da campanha, você precisa ter os pixels, que são os códigos dessas plataformas de marketing instalada corretamente na sua plataforma de e-commerce. Então a gente está falando basicamente de rastrear todas as páginas que o usuário passa. Só que só rastrear não adianta. Precisa ter recursos que no rastreamento eu coleto informações. É isso aqui que vai alimentar o algoritmo. O que eu estou falando aqui? Que não adianta, por exemplo, eu instalar o pixel do Meta, do Facebook, e só saber que entrou uma pessoa. Eu preciso saber que entrou uma pessoa, preciso saber que essa pessoa visitou um produto, eu preciso saber qual é o Qual é o produto que produto? ela visitou, qual é o preço desse produto, qual que é o ID desse produto. Porque aí ela consegue alimentar isso dentro da plataforma, fazer um match com o seu catálogo da sua loja que está lá dentro e falar assim: opa, o Khaled visitou essas meias aqui, ó. Ou seja, o Khaled tem interesse em meias. Quando você receber um remarketing, você vai receber produtos relacionados ou iguais àqueles. Aqueles. Entendeu? Fato. Se você não tem isso, como que a plataforma vai te entregar? Você viu meia, ela vai te entregar, sei lá, luva.
Então, entendeu? na hora de conversar ali com o vendedor da plataforma, é entender, né, como é que funciona a integração com as ferramentas de marketing. Exatamente, como No funciona. básico, falando no básico para quem está começando, né, É, é fazer exatamente. essa pergunta simples: como é que são as integrações, né, com as ferramentas de marketing e como funcionam essas E integrações, né? como elas são entregues, como elas aparecem, sabe por quê? Porque se você só perguntar assim: "Ah, ela é integrada com o Meta?", Ah, ele vai, vai lógico. falar, lógico que é integrado. Mas quais informações que Quais informações? Como que isso desce? Entendeu? Nessa plataforma mesmo aí que eu mencionei, eu não vou nem falar o nome dela aqui, porque eu não, não não, não, quero não, não. nem Sem nem polêmica, queimar, mas eu queria muito, sem porque polêmica. isso eu brinco que até é uma é público isso, né, cara, é uma boa ação que eu tô fazendo para o mercado, se eu falasse o nome da plataforma. Mas essa plataforma, cara, assim, eu consigo disparar um evento, Eu tô duro para processo, sério. Não eu não me ferra agora não. eu consigo disparar um evento no carrinho, mas eu não consigo coletar as informações do carrinho, ou seja, eu não sei quais são os produtos, eu não sei se a pessoa avançou de fato ou não, eu não sei qual é o valor do carrinho, porque isso é importante, então não me serve de nada, cara. Ele não me serve de nada. Cara, e assim, é ridículo a desculpa que os caras dão. Então, assim, ver se tem integração é um ponto, mas saber como é essa integração e o que essa informação faz é mais importante E ainda. cara, e se você não conhecer, se você naquele momento não entender, eh, anota, né, E leva para alguém que depois leva para conhece, alguém que conhece, consulta. leva aquele primo que faz o marketing, né, que a Exatamente. gente acaba contratando ele depois, para começar a jornada, e pergunta, porque isso muda o jogo, né, Rafs. Totalmente. Não só escolher a plataforma, mas entender as features dela, entender o que ela traz de informação, para que você tome decisões mais inteligentes. Exatamente. Uma outra coisa que é muito importante, Khaled, as pessoas muitas vezes quando vão escolher a plataforma pensam assim: "Putz, eu vou, sei lá, qual que é a plataforma, eh, mais barata e que tem os melhores recursos?". Cara, assim, é que nem a gente fala, tem os caras ali da academia, né, não dá pra você ser grande e seco ao mesmo tempo, forte e seco ao mesmo tempo, né. Dá para o cara ser tarado ou Não, ginecologista ao mesmo tempo, né. dá pra você ser forte e seco, mas usando droga, É, né. entendeu? De ser manja. Agora, ou você é forte e não é seco e é natural, ou você é seco e não é forte Ou e usa droga ou você fala igual e é natural, ou você fala igual o JK, você é fordo. fordo. Ou você é fordo, igual É. o Khaled. Ou você é forte e seco e não é natural, Vocês sabem o que é entendeu? fordo, não? É um gordo Forte com forte. gordo, entendeu? Então, assim, não dá pra ter todas as coisas. E aí muitas vezes acaba acontecendo das pessoas optarem por plataformas open source. E aí eu vou explicar o conceito aqui, o que é isso? Isso é legal, cara, porque isso eu vou te falar que era uma das dúvidas, que mais estava latente quando o cara estava começando na jornada do e-commerce. Por que que eu vou pagar uma nuvem shop, um exemplo, e não vou para um WordPress, para um Magento? Exatamente, instalo lá e é mais barato, a plataforma é minha. Mas falaram que tem um plugin que funciona? Pois é. Aí eu vou Interessante explicar isso. então o que que é. Existem plataformas que são, a gente já fala no modelo SaaS, Service as a serviço software como serviço, ou seja, você paga um aluguel para ter. A plataforma ela não é sua, mas você paga um valor mensal, tem uma equipe, um time todo da empresa cuidando disso, ela vai evoluindo e você vai pagando. Parou de pagar, você para de ter acesso a ela. Isso é o modelo SaaS. Você tem o modelo on-premises, que basicamente você compra uma licença, você pode usar a nuvem dos caras, ou você pode usar a sua, mas você tem que ter uma licença para poder liberar o software. E você tem o modelo open source. O que que é o modelo open source? O open source é aquele que eu consigo baixar aquele código de um repositório e instalar no meu servidor. Então, basicamente, eu só vou pagar o meu servidor. Não vou pagar mais nada. Computador ali que tá no porão. Exatamente. Qual que é o grande problema de tudo isso daqui? Uma plataforma no modelo SaaS, você tem a garantia que, se der algum problema, você vai ligar para os caras vão ter que resolver. Mais do que isso, né? A evolução Esse dessa é outro plataforma, ponto. porque o e-commerce ele é um ecossistema vivo, né, cara? Exatamente. Se você olhar para os recursos que eram necessários numa plataforma de e-commerce há 10 anos atrás e olhar para hoje, mudou muito. Oxe, Evoluiu demais. demais, cara. Entendeu? Então,
Ali sempre vai ter um roadmap com um time de tecnologia olhando para aquilo e Entendendo evoluindo. entendendo o que é tendência, entendendo o que o Exatamente, mercado, tá pedindo exatamente. e vai Ouvindo os clientes. legal. Ó, putz, a maioria dos meus clientes aqui são de moda, então eles precisam de uma página específica de kit look. Pode ser que role esse desenvolvimento e, cara, resolva a sua vida. Então, a plataforma SaaS, você tem todas essas questões aqui. O que que tem de, não vou falar de ruim, né, mas que pode ser o outro lado da moeda. Normalmente essas plataformas você paga um valor fixo e mais um revenue share, mais um percentual sobre as vendas. Porcentagem ali do que você fatura, Sor. Exatamente. Ah, E aí, cara, isso pode ou não comer um pouco a sua margem. Mas aí a gente já vai entrar também nesse ponto aí, tá? Porque as pessoas olham para o revenue share e falam assim: ah, não, nossa, vou pagar valor fixo e mais 2%? tem um sócio, não tem uma Não, plataforma. imagina, não vou, não. Não quero, não. Por que que é um erro pensar assim? A gente já vai entrar nisso. Nem vou tratar muito aqui da on-premises, porque pouquíssimas pessoas vão para esse caminho aqui. Mas por que que as pessoas acabam escolhendo a open source? Porque na cabeça delas, beleza, vou pegar uma HostGator da vida, vou pegar um WooCommerce do WordPress, instalo, plataforma é minha, tem tudo que eu preciso lá, cadastro produto e mando bala. Beleza? Ou então, um Magento, pego o Magento, baixo o Magento, instalo, tudo certo. Qual que é o grande problema? E qual é o custo embutido nisso que já faz não valer a pena? Eu chamo de custos ocultos. Exatamente. Por que que você paga um valor fixo aqui e um percentual? Porque a partir do momento que você está vendendo mais, é porque tem mais pessoas entrando, tem mais recursos sendo consumidos da plataforma, tem mais coisa acontecendo, Tem mais espaço no tem mais servidor. espaço no servidor, você está cadastrando mais produto, está descendo pedido, Legal, entendeu? Aqui é o seu servidor. E se você for contratar um servidor, você vai ter que escolher um tamanho para esse servidor. fato. A partir do momento que você começa a crescer, esse servidor começa a ficar pequeno. O que que você vai ter que fazer? Não sei, na Black Friday deve caber todo mundo lá dentro. Não, ele cai. Se você não aumentar, ele cai. Cara, E aí, cara, é um outro pacote. Aí, sei lá, o que você tava pagando R$ 150, o próximo pacote é 400. Aí você vai crescer mais. O próximo pacote é 1.500. Aí você vai crescer mais. Você tem que ir lá pro último pacote, que, cara, assim, tá entrando tanta gente que você precisa ficar escalonando. Aí você vai ter que contratar um recurso dentro do servidor para ter um outscale lá dentro, e aí você vai ser cobrado por esses recursos. total. Quando você colocar isso aqui no papel de fato, tá mais caro. Além do que, você sabe mexer em servidor? Cara, eu mal piloto um fogão. Pois é. O lojista Imagina não se vai saber mexer no e olha que servidor. eu trabalho com tecnologia, hein. Pois é. O que que o Não é o lojista, meu core. o que o lojista vai precisar? Ele vai precisar de alguém, um dev, né, alguém de desenvolvimento, que saiba mexer no servidor, que saiba sobre os recursos da plataforma open source, que sabe mexer no código, beleza? Esse cara vai cobrar de você quanto ele quiser. Se ele falar assim, putz, pra eu escalar isso aqui, eu vou cobrar R$ 500. Você vai fazer o quê? Você vai procurar outro? Você tá rendido. Você tá rendido, Você cara. tá numa sinuca de bico que a gente chama, né. Exatamente. E isso tá no âmbito você tá falando um pouquinho ali da tecnologia, por trás, mas tem também o que tá na frente, que é o front, né, que é o layout. Você quer mudar? Cara, hoje eu vou mudar ali as cores para o Black Friday, eu quero uma loja totalmente black Como é ali. que você faz? Cara, é Você um tá lascado, parto. cara. E ele vai cobrar o que ele quiser, Exatamente. literalmente, porque você tá na mão dele. Eu recebi aqui um parâmetro que nós vamos falar também, que é um parâmetro eu acho que é interessante você eu peguei, tô faturando aqui, eu consigo ter uma negociação melhor com a PayPal, por exemplo, ou com a Pagar.me. Vou usar a Pagar.me aqui. Cara, não tem integração, vou ter que criar essa integração. Pois é, você se lascou. O cara, de novo, o cara vai cobrar de você quanto ele quiser. E você tá na mão do cara, porque o cara vai ter que dar manutenção Por isso nisso. que nós falamos que é o custo oculto, né, porque, ele vai aparecendo conforme a necessidade e ele é muito Exato. maior, Muito. porque imagina o seguinte, o profissional que entende dessa tecnologia, o que está apto a trabalhar nessa tecnologia, ele tem uma precificação de hora diferente, Exatamente. né. Então você acaba realmente, né, na precisão, tendo um custo maior. E nada é tão fácil quando a gente fala dessa plataforma. Um exemplo, eu vou mudar um banner na SaaS ali, cara, eu mudo em 2 cliques. Eu Você vou sobe ali, mudar já tem o sistema de CMS, que você pode ir lá mexer do jeito vou que mudar no quiser. WooCommerce, quebrou o layout da loja. Cara, Quem é que arruma? esquece, Você você vai vai ter que precisar pedir de um pro cara. Aí o que vai desenvolvedor. acontecer? Você vai ter que pagar. Entendeu? Você vai ter que pagar. E a hora desse cara é
uma E tijolada. de novo ele vai cobrar o que ele quer. E aí o resumo de tudo isso é o quê? O risco tecnológico é todo seu. É todo seu. Basicamente isso. É, porque assim, essas plataformas open source, elas vão cara, as coisas vão acontecendo. E pode ser que num dado momento, alguma parte da loja quebre, Fato, pare de funcionar. É fato. super normal acontecer isso, cara. Você vai saber arrumar? Você vai ter que pedir pro cara. Você vai esperar o cara, sei lá, o cara tá viajando. O cara tá na praia. Você acha que ele vai parar ali na hora pra arrumar? Não, ele vai ver à noite, quando ele estiver de boa. Você tá na mão do cara, entendeu? Então, assim, o risco tecnológico, pra mim, é o maior motivo de não se utilizar plataformas como de open source. É ali se prender a SaaS, porque a SaaS, ela consegue te dar umas principalmente no começo, né. O Exatamente. começo é muito difícil, gente. Começo é complicado, né. São vários os fantasmas, né. Então nesse começo ele traz uma segurança maior, porque até se eu tiver alguma dúvida referente à plataforma, né, eu tenho um telefone ali que eu posso ligar, eu tenho um chatzinho ali que eu vou falar com alguém, Exatamente. né. Eu, por exemplo, no meu primeiro projeto ali de e-commerce da empresa de forno, eu subi praticamente sozinho. O que eu tinha dúvida, eu ligava no suporte da plataforma, eles me retornavam numa chamada de vídeo e a gente fazia essas Resolvia, integrações, exatamente. né. Você não tá numa plataforma SaaS, você vai falar com quem? Você vai falar com a comunidade do WordPress? Você tá lascado, E aí velho. você vai ter uma linguagem que você não entende ali, Não, é porque programador falando ali, cara. Esquece, não tem como. Obviamente, não tô falando aqui que o Magento é uma plataforma horrível, pelo contrário, eu acho que é a primeira ou a segunda maior plataforma do mundo, tá debaixo do guarda-chuva da Adobe. Mas só que ali é outra vertente, você pode contratar a nuvem do Magento, você pode contratar a licença do Magento, e aí você pega um parceiro que hospeda e cuida de tudo isso, ou você pode ter um time dentro de casa, que foi o que a Danone fez, por exemplo, quando a gente implantou, que aí ele cuida de todos os recursos. Aí beleza, se você tem um time que vai cuidar disso e o global da Danone exigiu isso, beleza, não tem problema, entendeu? Agora, é o seu cenário? É a sua realidade? Acho que não. Então, olhar para o tipo de plataforma que você vai escolher também importa. Tá? Se eu for dar uma recomendação aqui, putz, não vai para o commerce, cara. Aí os desenvolvedores aqui que fazem o commerce vão ficar maluco, né? Mas, cara, não eu já tô vai. querendo bater em você. Não vai, cara, não vai. Eu peguei agora uma cliente de Minas aí, eu perguntei qual que era a plataforma dela, ela me mandou. Cara, 2 anos pra abrir, ela nem se atentou a isso. Horrível a loja, porque o cara que desenvolveu não é designer, entendeu? Ele não tem o olho crítico pra poder falar se a loja tá boa ou não. Ele é um soldador, ele É um só solda, soldador, isso solda. né. Remendou, agora É. se passou a cerinha, se pintou ou não, ele não tá ligando. Ele tá ligando se tá remendado, entendeu? Você acha que no falando um pouco aqui, eu tô levando sempre aí o lado do pequeno e do médio ali que tá começando, eu entendi qual é o meu público, entendi, esse começo eu não vou começar numa plataforma como o Magento, por exemplo, eu vou optar por uma plataforma SaaS. É interessante eu começar com um template? Assim, tudo depende, né? Mas dependendo do recurso que você tem disponível de grana, por exemplo, um template é mais em conta do que um layout totalmente customizado. E mesmo que você tenha recursos, cara, o que que você precisa nesse layout aí? A gente volta lá no escopo, entendeu? Tem alguma coisa muito assim? Cara, se não tiver, tem muitos layouts, dependendo da plataforma que você tem, que já vão te atender, Ou então entendeu? começa ali, entenda a necessidade, E aí você muda né. a partir do Lá template. no escopo você entendeu que é uma plataforma que eu consigo fazer algum tipo de customização nela, porque eu tenho ali uma documentação, tem a API aberta ali para eu fazer, para eu mexer, eu consigo mexer no back-end da plataforma, e eu vou otimizando conforme eu tenho dados É isso para aí. comprovar se aquilo realmente é eficaz para o meu negócio ou não. É isso aí. Porque, mais uma vez, né, eu peguei muita gente nessa jornada, principalmente ó, eu conversei com um cara que ele vendia, produtos para manutenção de casa, martelo, alicate, motosserra ali, aquelas Makita, Sei. né, e ele olhava muito para Leroy Merlin, falou: "Pô, eu quero uma loja igual a Leroy". Cara, você não tá olhando para o teu público, você tá se espelhando num grande case de mercado, e É isso aquilo aí. trazia uma sensação para o cara de que ele precisava de todos aqueles recursos. Nossa, eu já vivenciei muito isso, cara. Não, eu preciso daquilo porque Cara, aquilo funciona pra eles. precisa quando, por quê, onde, Exatamente. né. Começa de repente você começa num template, você sobe, você traz um público Evolui. qualificado,
tem dados para falar: "Ó, realmente, né, eu colocar lá o botão de adicionar na página, lá na home, né, eu vou vender, por exemplo, prego. Eu consegui já adicionar 10, 15, 20, 30 prego, ou vender o kitzinho, faz total sentido para o meu Total. negócio". É isso aí. Então, cara, isso eu vou levar como premissa para escolher essa plataforma, porque, não tem no template, mas eu consigo customizar isso aqui de uma forma rápida e barata. Tranquilo, exatamente, exatamente. Uma outra coisa também que é muito importante para você decidir é como que é o suporte dessa plataforma. Quando você tiver uma dor de barriga, quem que te atende? Entendeu? E aí existem vários modelos. Tem o modelo onde quem te atende é a própria plataforma, e boa parte é assim mesmo. E tem outros modelos, como no caso da Vetex, por exemplo, onde quem te atende não são eles, são parceiros. São agências como nós, por exemplo, somos parceiro deles. A gente faz suporte N1 com a Vetex. Então, putz, a Vetex aqui tá com. A minha loja aqui tá com problema. Parou de funcionar. Você não liga pra Vetex, você liga pro parceiro. Aí o parceiro vai lá, olha o que tá acontecendo, Abre um chamado dentro abre um da chamado plataforma. na plataforma. Se a gente não conseguir resolver, aí eles respondem a gente e a gente responde o cliente. Esse é um modelo. Outras plataformas não. A Jet, por exemplo, o suporte é todo com eles. Né? Então eles têm o time lá dentro, eles veem o que está acontecendo, resolvem o seu problema. Entendeu? Então, você precisa entender como que é o suporte, primeiro ponto, e a eficiência desse suporte. Né? Porque senão também, cara, se é pelo WhatsApp, se é por e-mail, se é por telefone, entendeu? Deu uma dor de barriga, parou de vender. Putz, só tem atendimento por e-mail. Nossa, velho, qual que é o SLA de resposta no e-mail? Vai demorar. Vai demorar, entendeu? Isso leva até um ponto também, Rafs, que, escolhendo a plataforma, é escolher o parceiro que vai implementar essa plataforma, Também, que vai te ajudar, né. também. Então, às vezes não é o mesmo parceiro do suporte, né, um parceiro É, ali que está no momento, mas entender se esse parceiro, né, ele tem cases na plataforma, ele tem um exatamente. conhecimento da plataforma. Se os desenvolvedores que trabalham nesse parceiro são certificados na plataforma, se eles passaram por um treinamento dentro da Pra plataforma para entender entender como como funciona. funciona o código da plataforma. Porque senão, ele até sobe o e-commerce, mas ele começa a fazer um monte de puxadinho. É, exatamente. E aí a gente sabe, né, com o tempo esse puxadinho, com o vento que Vai bate ali, começar a cair vai ali, o começar a cair. muro entorta. Aí você vai ver, vou subir no banner, a loja quebrar. É. Você integrar ali um botão do WhatsApp, a loja quebrar. Você no final de semana ficar sem vender porque a loja de repente saiu do ar, né. E não é nem a questão da plataforma, é a questão como ela foi arquitetada e como ela foi implementada. É isso mesmo. E assim, dependendo, por exemplo, plataformas como a Nuvem Shopping. A Nuvem Shopping dá para você implantar um layout sozinho? Dá. Você vai lá, abre um painel nela, tem os templates, você escolhe o template que você quer, que inclusive tem templates muito Cara, bons. muito bom. Eu acho que falando de template, eu acho que a Nuvem Shopping, na minha visão, tem os melhores, A assim. nuvem e a Tray estão ali batendo no mercado É, né? quando a gente fala de Mas eu acho o código da nuvem mais conciso do que da Tray. Os templates que eu vi, os layouts que eu vejo da Tray, não sei se também é a maneira como implantaram ou que escolheram, eu vejo eles muito quebradinhos, tem um assim. parâmetro na Tray que hoje existe muito parceiro fazendo templates, para Então, loja de app. pode ser E isso. aí a gente sabe, pô, eu tenho experiência, nós temos 15 anos de estrada. Obviamente a gente já aprendeu muito e não aprendeu, foi no ralado, foi com as métricas de mercado, foi se especializando com o mercado. Então quem garante que aquele parceiro ali, ele realmente sabia do que está fazendo e tinha experiência para isso. Às vezes ele saiu de um curso, entendeu como é que Fez funciona um, subiu para ganhar um dinheirinho. entendeu que era básico ali, tá subindo um template, Pode ser, pode né. ser, pode ser. Pode ser essa É. sensação. Mas assim, dá pra você subir, dependendo da plataforma, você consegue fazer sozinho, se você for espertinho ali, enfim. Mas também dá pra você utilizar o parceiro. Putz, não sei fazer, não quero fazer, preciso de coisas um pouco mais complexas, aí você escolhe um parceiro da plataforma. Na própria nuvem também dá pra fazer dessa maneira, dá pra você mesmo implantar ou dá pra você E contratar aí alguém pra conversa com implantar. esse cara, fala: "Qual case você tem? Como Como é que que é, quanto funciona? tempo, o Quanto tempo? Eu vou ter auxílio ali?". que que eu vou precisar te Porque entregar. tem muita coisa e já só dando uma pincelada, porque a gente já falou isso em outros episódios, quando a gente contrata um parceiro, fala: "Pô, mesmo a Nuvem Shopping, que é muito tranquilo ali, principalmente para quem tá começando, eu monto, eu vou mudar o que a gente chama do header, o footer, né, cara, e vou fazer a plataforma andar. Vou mudar as cores, vou mudar um pouquinho da disposição da vitrine e vou fazer a plataforma andar.
né. Mas quando eu preciso, mexer em algo ali, customizar algo, né, eu trago esse parceiro, normalmente essa customização está linkada a produto, né. Uhum. Quando eu subo um produto ali, e aí eles acham que o cadastro desse produto é feito pelo parceiro, né, a customização é feita pelo parceiro, a imagem vai ser feita Tudo por esse feito pelo parceiro, parceiro. e normalmente não é, É. né. Então Normalmente ter essa perguntar isso, tirar essa dúvida, eu já chegou a gente fechar contrato, né, e aí tem os deveres, né, a matriz lá de responsabilidade do que é é, nossa e do que é do cliente. eu Ele já fala: "Pô, passei espera muito aí, por isso. vocês vão eu vou fazer 90% e vocês vão fazer o É. quê?", né. Ué, por que vocês vão fazer então? Pra que eu contratei? Mas é, tipo, cara, eu lembro quando eu gerenciava projeto lá na Sanders, a gente tinha lá o cronograma, né, e o percentual que cada uma daquelas atividades levavam em prazo e hora. E, cara, assim, o trabalho do cliente variava entre 70% e 75%. O E da isso é agência assustador, né, é é assustador, porque assustador. ele bate o olho e fala: "Caramba, mas eu tô pagando 80 pau, 100 pau pra fazer isso tudo?" É, porque o trabalho da agência é implantar, entendeu? É implantar. Agora, quem é o dono do produto? É você. Então é você que sabe como que é o cadastro, é você que sabe como que tem que ser a foto, é você que sabe sobre a descrição dele, não sou eu. Normalmente a gente faz nós guiamos isso, né. Por exemplo, cara, Direcionamos. eu não sei tirar uma foto, a foto precisa ser com fundo branco ou fundo cinza, né. Nós damos ali o caminho para ele: "Ó, você vai seguir desta forma. Ó, eu tô te trazendo um parceiro que vai te ajudar nisso. Ó, eu não tenho tempo e não quero cadastrar produto". Tá bom, tem uma agência que vai fazer isso aí para você. Exatamente, tem um cara aqui que Vai faz, subir. é isso aí. Vai subir via planilha, mas eu preciso do quê? Eu preciso do descritivo. "Ah, não É. sei fazer descritivo". Ó, nós vamos fazer 3 ou 4 aqui e você segue Você esse replica, parâmetro, você é. replica, né. Mas normalmente não é um serviço de agência e não é um serviço de plataforma fazer isso, É. né. Isso fica Eu não sei normalmente como na é que mão é do na Jet, por cliente. exemplo, que eles implementam lá, não sei se eles Não, já não, não, absorvem isso, é o cliente. é Não, o é do cliente. cliente também. Não tem como não ser, a não ser que o cliente contrate alguém para fazer, porque o cliente precisa validar isso. Do nosso lado, cara, assim, imagina o seguinte, o cara tem 2.000 itens, 2.000 produtos para cadastrar. Você vai cadastrar o quê? Você vai cadastrar foto, você vai cadastrar, descrição, você vai cadastrar SKU, né, tamanho, essas coisas, cor, essas coisas. Você vai cadastrar preço e você vai as condições de pagamento, por exemplo. Cara, e se eu errar? 2.000 itens. E se eu colocar o preço errado? A responsabilidade é de quem? É minha? É minha, eu que cadastrei. Então, cara, na agência a regra é tudo que envolve preço, produto, o cliente faz. O cliente que faz. Teve uma vez, olha como que é complicado. Teve uma vez na agência que um atendimento nossa quebrou essa regra. E justo essa vez que ela quebrou a regra, ela digitou errado. Me custou R$ 10.000. O que que a gente teve que fazer? Custou bastante. A gente teve que pagar, Pagar, cara. óbvio. Entendeu? Te torna Então, responsáveis, né. exatamente. Então, falando da agência, dificilmente, a não ser que a agência realmente tenha um pacote ali que venda isso, e pode ser que tenha, dificilmente ela vai fazer isso para você. E mesmo se ela tiver esse serviço para vender, você vai fazer parte do processo. Você vai validar, você vai dar as informações para ela, ela vai fazer o operacional. E você tem que estar pronto para isso, porque às Exatamente. vezes você chega na plataforma com essa expectativa. Você pega um layout lá, você vê a imagem da menina lá, o banner pronto, você fala: "Poxa, eu vou receber assim, ó, eu só vou falar pro cara aqui, ó, essa xícara que eu quero lá". E os E banners? E os banners? então assim, é entender nessa É. busca por plataforma, né, pegar uma indicação com essa plataforma, obviamente, mas entender o que esse serviço, tá te trazendo, né. É, Então, assim, exatamente. pô, ele vai trabalhar só a questão do layout, design, vai implantar isso aí. Não, ele vai te ajudar ali, mentorando e orientando de como fazer isso aí. Ele Exatamente. vai fazer o apontamento DNS, ou seja, subir realmente a loja Como que para é que esse acompanhamento, pra né, que esse todos suporte. consigam, ver a loja online ali. Quando você digita a URL da loja, ela apareça para você. Então, é entender um pouquinho nessa busca de plataforma também quem é o parceiro que vai te orientar. É, total, total. Sabe uma outra coisa importante também? A gente até nem mencionou isso, mas isso é super importante para a escolha. A gente, obviamente, estamos falando aqui do médio e do grande, mas do médio e do pequeno, mas obviamente ele pode estar vendendo para o B2C ou para o B2B. Principalmente a indústria que está Ou começando agora. indústria que é D2C. Então a primeira coisa é entender o seu escopo. Por quê? Porque existem plataformas que atendem ambos os canais, B2C e B2B, e tem outras que são só especialistas em B2C, cara. Aí o seu B2B você vai fazer o quê? Você vai colocar em outra plataforma? Pode ser que seja assim que você faça mesmo, não tem problema.
entendeu? Mas você tem que saber para quem que você vai vender. De novo, é no que você fala, né? É para quem. E aí, porque o que que muda? Os recursos de uma plataforma B2B são totalmente Total, diferentes dos recursos de uma plataforma B2C. Até porque a maneira de compra de um cliente B2B é diferente. total, Então, os total. recursos mudam, a forma de pagamento muda, a integração muda, entendeu? A maneira de exibir os produtos muda, o layout muda, Precificação do produto muda. precificação do produto muda, a maneira de escolher a quantidade de itens, a maneira de montar o carrinho muda, tudo muda. Então você precisa saber ali onde você está inserido, A se é questão do B2B, imposto é B2C, muito importante. imposto, que aí isso vai estar atrelado ao seu sistema ERP, mas muitas vezes você precisa cobrar isso na ponta, É isso aí. para a pessoa ver no Ou carrinho já. avisar pro cara, né? Exatamente. Aí o que que você tem que ter? As taxas tem que estar na plataforma. E aí depois isso desce para o sistema ERP, olha a complexidade do negócio. Aí entra de novo no briefing. O que que você vai precisar? Você vai ter precificação diferente por região? Você tem imposto diferente por região? Como que você vai então fazer para exibir isso no front aí do cliente? Você vai ter que pedir para ele se logar, você vai puxar as taxas e a política de preço diferente por região, entendeu? Aí você entra de novo nos recursos da plataforma. A plataforma tem isso. A gente, quando vai até fazer um projeto B2B, a gente lista, né? Tem uma planilha disso. Você lembra que eu te mandei? Lembro. A gente lista os recursos que vão ser necessários e a gente faz uma entrevista com cada plataforma. Plataforma 1, plataforma 2, plataforma 3. Que cada uma delas atende e não atende. E o que, que é realmente prioridade do que a gente precisa e o que não é. Entendeu? Então, cara, assim, eu acho que olhar para esse ponto é super importante. E uma outra coisa também é, cara, olhar os recursos de SEO dessa plataforma. De conteúdo, como que é a estruturação do título, né, do subtítulo, tudo isso, cara. Porque isso vai impactar não apenas o seu orgânico, mas também o seu pago. Porque, falando de campanha dinâmica, indexa mais ou menos da mesma forma que o orgânico. Então, os recursos de SEO também precisam ser muito bem analisados. Organicamente eu preciso surfar, né? Eu falo Exatamente. que não dá para viver de mídia paga, né? Você precisa pensar de como você vai ter mais visibilidade no Google através do conteúdo. E hoje, mais do que nunca, o conteúdo é relevante, né, cara? Seja Totalmente. ele em vídeo, seja ele escrito, né, o conteúdo faz parte da jornada de compra. Não só o conteúdo como leitura, mas o conteúdo como visual também. Porque a gente já falou isso em vários episódios aqui. A decisão de compra do cliente é muito sensorial, né? Especialmente dependendo do tipo de produto que você vai vender, uma camisa, uma roupa, uma bolsa. Cara, assim, se você só tem um descritivo, não adianta. Você tem que ter vídeo, você tem que ter boas fotos, você tem que ter foto do detalhe, você tem que ter descrição ali com os principais tópicos dos recursos dos diferenciais do seu produto. Então, cara, assim, os recursos de criação de conteúdo e apresentação desse produto também são Quer importantes. um exemplo legal? Eu trabalho com moda, né? Eu vou colocar o vídeo de uma modelo na home, Desfilando com o look. desfilando com look. Cara, esta plataforma tem que ter já a aderência para isso. Exatamente. Porque imagina para eu criar isso dentro da plataforma. Então, Criar um campo de vídeo ali. para poder, e eu tô falando de um conteúdo, não é o escrito, não é o texto, né? Mas é um conteúdo que vai trazer uma conversão maior para o teu usuário. Porque vai ajudar ele na decisão. Então, cara, mais uma vez, assim, eu falo que hoje, Rafs, a grande maioria das plataformas, vou colocar aí 80, 90%, estão prontas. Evoluiu muito a questão, desde a pequena à gigantesca, né? Como a Uhum, VTEX, por exemplo, que se posiciona dessa forma, uhum. né? Mas o projeto e-commerce, ele está muito mais no briefing, está muito mais, né? Para Exatamente. quem No no planejamento. planejamento, porque quando você planeja, quando você tem um briefing, quando você sabe o que você vai vender, fica mais fácil perguntar para a plataforma É, se ela está pronta para te atender é, nessa vertente. e de escolher não apenas a plataforma, mas todos os stakeholders, cara, que estão envolvidos no seu projeto. Com o briefing, você vai saber, putz, será que funciona aquela transportadora? Será que eu vendo vinho? Vou entregar pelo correio? Não. Eu precisava de uma transportadora especializada em entrega de garrafa, cara. Eu vou entregar vidro, Vou né? entregar Vidro, vidro, espelho, espelho, né, exatamente. Vou cara? entregar Produto produtos químico. perecíveis ou produto químico, entendeu? Não vou mandar pelo correio. Então, o briefing determina até isso.
né? Ah, preciso de um meio de pagamento, o preço médio do meu produto é alto, então o ticket médio também vai ser alto, logo eu vou precisar de um parcelamento mais alto. Cara, o seu meio de pagamento possibilita isso? Qual que é a taxa? Né? Será que a taxa é muito alta para você parcelar em 10 vezes? Então, e você vai absorver isso? Então, tem que escolher outro. Então, assim, todos os stakeholders que estão envolvidos nesse projeto acabam sendo impactados na escolha. ERP, mais Sistema cedo, ERP, mais cedo ou mais tarde você vai ter que conectar. Você pode começar sem, até uma planilhinha, mas ali, ele vai para tirar, escalar, ali 3 ou 4 pessoas da sua operação e vai te dar uma segurança maior, né? exatamente. Meio de pagamento, antifraude, né? Que mais? Cara, É, logística, ó, você tem toda a parte da logística, você tem o antifraude, você tem a parte de pagamento, você tem CRM, você tem ERP, e aí você pode ter diversas outras. Isso vai depender do que você quer. Você depende pode do teu ter a negócio. plataforma de recuperação de carrinho. Você pode ter plataforma uma plataforma de tracking, que não necessariamente é a plataforma de tracking da sua transportadora. Você tem uma mais legalzinha. Que vai, tipo, te avisar o usuário, o cliente pelo WhatsApp, Pelo por exemplo. WhatsApp, isso é uma ferramenta de atendimento, né? De tracking de WhatsApp. Aí vai depender, cara. Então, Mas isso tudo tá atrelado ao escopo. basicamente, o que nós estamos falando aqui, né, e a gente está evidenciando, né, é que a plataforma ideal para você é aquela que está dentro do teu escopo. Do teu escopo, exatamente. E dentro do que você pode pagar. Dentro do escopo, dentro do que você pode pagar. Às vezes, você tem que abrir mão de recursos do escopo porque você tem só esse volume de dinheiro aqui, ó. Entendeu? Então, você vai. Por isso que essa balança é importante. Legal, meu cenário atual, os recursos que eu tenho e o que eu preciso. Tá, o que eu preciso aqui, ó. Nas plataformas que eu orcei, tá dentro do meu budget? Tá dentro do meu budget. Show de bola, escolhe uma. Entendeu? Ah, não, pô, desses recursos que eu preciso aqui, nenhuma tá dentro do budget. Então quer dizer que eu acho que eu tô viajando um pouco, né? Porque eu preciso e porque eu tenho. Corta recurso. Cara, você precisa de uma integração com o WhatsApp agora? Não. Então, tira ele do seu escopo. Putz, você precisa de uma plataforma que tem banco de dados? Não. Então, entendeu? Então, cara, o seu escopo, junto com quanto você tem para investir, é o que vai determinar qual que é a plataforma ideal para você. Resumidamente, é isso aí, cara. Legal, cara. Legal? Denso, hein? Denso, né? E eu vou preparar um episódio aí, né, falando um pouco pra galera que já entendeu com a plataforma, sobre gestão de projeto. Nós Como vamos falar, implanta isso aí, né? depois como orientar, como seguir com a vamos fazer depois esse episódio pra galera, Vamos, porque a acho gente importante. ajudou eles a escolherem a plataforma e a gente descobriu que as plataformas estão aí e não existe a perfeita, existe o que cabe no teu escopo, É isso aí. existe a que tem mais conectividade, que traz mais segurança pra você na hora de implementar, que te dá uma visão a curto, médio e longo prazo de pra onde você vai, Até para né. eles saberem o que esperar do projeto, né? Exatamente. Porque, ó, do nosso lado aqui de agência, é muito importante o cliente saber onde ele está se enfiando. Porque se o cara chegar muito cru, pra gente é ruim. Total. Porque ele não vai saber executar e entender muitas coisas que a gente pedir pra ele, cara. E aí começa conflito, entra gargalo, Ruído, ruído. xingo a Entendeu? mãe do Khaled. Exatamente. Então acho que esse episódio pode colocar ele aí Vou que vai ser muito vou bom. fazer como Eu tenho ainda cronograma. Você deve ter hoje o mais atualizado até, mas a gente pode até mostrar um cronograma de uma implantação de uma loja pra quê? virtual. Pra que você tenha isso aí e comece a trabalhar junto com esse parceiro que vai implementar pra É isso você, aí, em parceria. entendendo o E que cobrar. escolher certo o É, cara e saber cobrar o cara. importante. Vamos preparar esse episódio pra Bora, galera? vamos. Bora. Fechou. É isso, Lindo? Cara, eu acho que foi um assunto denso, mas um assunto importante, um Total. assunto que vai ajudar muita gente que tá decidindo, que Também entendeu acho. agora que não tá com a plataforma, tá com você o problema, Também tá acho. com você a decisão, tá com você o negócio. É É isso. isso? Muito bom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, falem com a gente, deixa seu comentário aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com seu amiguinho que tá querendo montar uma loja. Dá o like no vídeo. Manda aí. E Manda é que isso, só quem Lindo. assistiu foi minha mãe e minha esposa. Manda mais gente pra assistir essa parada aí que vale a pena. Valeu! Tchau, galera. Obrigado.